Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é uma alegria muito grande, um privilégio, poder estar aqui, compartilhar a poderosa palavra do nosso Deus com os irmãos. Agradeço ao nosso Deus por essa oportunidade, agradeço também ao pastor Davi pela confiança e aproveito para convidar a você que nos visita para a posse do nosso pastor Davi, que vai acontecer no dia 15 de agosto. Tá? Iremos ter um culto de celebração, um grande culto ao nosso Deus em gratidão, em celebração pela posse do nosso pastor Davi Peregrina. Sinta-se convidado e você que nos acompanha da internet de igual forma. Queridos, o nosso pastor Davi, ele tem ministrado em suas mensagens a respeito de virtudes cristãs, o caráter de quem segue a Cristo. E nessa noite, a palavra que Deus colocou em meu coração, ela tem o seguinte tema: qual tem sido a nossa motivação para seguir a Cristo? Por que, irmãos, nós vamos à igreja dominicalmente? Pode parecer uma pergunta fácil de responder, uma pergunta simples, mas a palavra de Deus nos diz, queridos, que Jesus Cristo, em todo momento do seu ministério terreno, ele sempre estava acompanhado por grandes multidões. Sempre havia, onde ele estava, tinha gente o comprimindo, por vezes ele tinha até que se afastar, de tantas e tantas pessoas que o seguiam. Mas a palavra de Deus também nos revela, irmãos, que entre essas multidões que o acompanhava, que o seguia, essas multidões eram formadas por vários grupos de pessoas. Haviam pessoas no meio dessas multidões que tinham motivações distintas para seguir a Cristo. O texto que nós iremos refletir nos revela, queridos, que haviam pessoas que seguiam a Cristo, andavam com Ele, bem pertinho, mas não cria que Ele era o enviado de Deus, o Messias, o ungido. E para meditarmos a respeito de todo esse contexto, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo número 6, dos versos 1 ao 13 somente. João 6, 1 a 13. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos então se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e o repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou
e encheram 12 cestos com as sobras. Somente até aqui. Oremos mais uma vez, irmãos. Deus maravilhoso, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que por si só é viva, eficaz e fala aos nossos corações. Pedimos agora, Pai, o meu clamor em especial, para que esse púlpito, ó Pai, aqui da frente só ecoe a Tua voz e não a minha. Aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Fale com a Tua igreja, Pai, aplique essa palavra aos nossos corações. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós lemos apenas até o verso 13, mas eu quero te pedir para continuar com a sua Bíblia aberta, porque nós iremos trabalhar todo esse capítulo, capítulo 6. Porque iremos tentar entender os grupos, os tipos de seguidores de Jesus, os vários grupos que seguiam a Jesus. Esse texto desse milagre da multiplicação dos pães, o que me chama a atenção é que ele é um milagre terreno de Jesus, o único milagre que está descrito nos 4 evangelhos. Por isso nós entendemos, isso nos dá o entendimento da importância que os evangelistas, os discípulos deram a esse contexto, a tudo que aconteceu ali. E aqui no verso de número 2, nós já podemos entender o primeiro grupo de seguidor de Jesus, quando ele diz: uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Quando leio isso, queridos, eu fico meditando e pensando a respeito de... Eu gosto de tentar me transportar, eu gosto muito de história. E eu fico imaginando, queridos, aquelas pessoas perguntando umas para as outras, conversando entre si e dizendo: vocês estão sabendo que tem um homem aqui que dizem que veio de Belém, da Judéia, de Nazaré, e esse homem estão espalhando que ele cura, que ele liberta, expele demônios, que esse homem faz milagres e sinais. E estão dizendo que ele pode ser o possível Messias, que foi profetizado. Então eu queria te convidar, vamos lá, vamos segui-lo, vamos nos aproximar, vamos procurar saber um pouco mais desse homem. Quem sabe, estando mais próximo a ele, nós recebemos alguma coisa. Nós somos alguém da minha família, alguém próximo, apenas de estar ali, essas pessoas podem ser curadas, eu posso receber alguma coisa, algum benefício. E percebam, queridos, que o texto faz questão de nos dizer que as pessoas o seguiam porque viam que ele curava. E aqui eu fico pensando, esse tipo de grupo, irmãos, de seguidores, é aquele grupo que anda próximo de Cristo, que estava próximo a Ele, estava caminhando com Ele, ouvindo os seus ensinamentos o tempo todo, mas eles não criam que Jesus era o Messias. Eles não criam que Jesus era o pão vivo que desceu do céu, que era o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Esse grupo, queridos, é aquele grupo que caminha com Cristo, que ao encorajar outras pessoas para ir com eles, conhecer Jesus, eles faziam questão de dizer, imagino eu, vamos ver de perto, vamos conhecer, e na hora que a gente já tiver conseguido o que a gente quer, a gente volta para casa, a gente vem embora, vamos lá. É o grupo que não tem compromisso. É o grupo que não confia em Jesus. É o grupo que caminha, vai, mas não consegue seguir a Cristo até o final. E meditando nessa palavra, irmãos, eu fiquei pensando quantas vezes nós também não fazemos dessa forma. Quantas vezes nós caminhamos, vamos à igreja dominicalmente, ouvimos a palavra poderosa de Jesus,
mas talvez essa palavra não consegue gerar em mim, em nós, uma mudança. Não consegue gerar em nós, queridos, um compromisso com Deus e com a igreja. Quantas vezes o pastor hoje pela manhã nos ensinou que nós às vezes começamos algo com tanta força, tanto vigor, tanto entusiasmo, mas no meio da nossa caminhada a gente vai esmorecendo. E quantas vezes, queridos, nós também nos assemelhamos a esse primeiro grupo de seguidores? Em nossas orações nós clamamos a Deus, oramos, pedindo a Ele saúde, pedindo a Ele bênçãos, pedindo a Ele direcionamento em nossas vidas. Mas às vezes, queridos, e eu falo isso a começar por mim, irmãos, a começar por mim, porque não faz muito tempo que eu, mediante obra do Espírito Santo de Deus, pude chegar para Deus e falar: Senhor, me abençoa, bênçãos, bens, mas antes disso tudo, eis-me aqui, usa a minha vida como o Senhor quiser. Usa a minha vida, eu quero ter compromisso com o Senhor. Não é fácil, queridos, mas são esses seguidores que Jesus deseja. Aqui nos versos de número 5 a 7, nós temos um segundo grupo de seguidores, o seguidor semelhante a Filipe. Percebam comigo que Filipe, ele também, de igual modo ao primeiro grupo, ele estava próximo a Jesus. E interessante ainda lembrar que nesse período aqui, Jesus já havia realizado, irmãos, vários milagres, vários sinais, como o texto nos aponta ali no verso de número 2, que as pessoas o seguiam porque ele realizava milagres e sinais e curava. Nessa altura, Jesus já havia transformado a água em vinho nas bodas de Caná. E em todos esses sinais e maravilhas e milagres, Filipe estava presente. Os seus discípulos mais próximos estavam presentes. E Filipe, irmãos, ele estava próximo de Jesus o tempo todo, semelhante ao primeiro grupo, ouvia o que Jesus ensinava, o que Jesus falava a respeito do reino dos céus. Diferente do primeiro grupo, Filipe cria em Jesus, mas quando ele foi confrontado, quando ele sentiu na pele que ele estava numa situação difícil, numa situação humanamente impossível, numa situação que não havia mais jeito, ele recua na fé. É aquele tipo de seguidor, queridos, que conhece Jesus, caminha com Ele, ouve os seus ensinamentos, crê em Jesus, mas ainda não o conhece o suficiente para saber do que Ele é capaz de fazer. Mediante a todos os milagres que Jesus já havia realizado, irmãos, Filipe ali, por mais que estivesse no início da sua caminhada, o início de ministério de Jesus, esse contexto acontece, mas Filipe, irmãos, ele poderia entender que Jesus poderia transformar o que ele quisesse em pães, mediante a todos os outros milagres, em pães, mediante a todos os outros milagres que ele já tinha realizado. Mas ele não creu dessa forma, irmãos. Apesar de ouvir, caminhar, seguir, estar próximo, mas não sabia de fato o que Jesus Cristo era capaz de fazer. Queridos, esse grupo de Filipe, meditando e tentando transportar para o nosso contexto atual, é o grupo, irmãos, que às vezes as pessoas nos perguntam: como você está? Como está o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho? Como estão as coisas? E por vezes nós falamos: olha, está tudo bem, mas essas pessoas que você está perguntando, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, isso aí não tem mais jeito não. Essas pessoas
nem adianta, não tem mais jeito. Ou então perguntamos, como você está no seu trabalho? Né? Você compartilhou comigo uma luta que você estava enfrentando no trabalho, como estão as coisas no seu trabalho? E, queridos, às vezes nós ouvimos isso. Olha, meu trabalho, eu estou ali só passando o tempo. Ali já não tem mais jeito, parece que as pessoas já estão pré-determinadas a fazer as coisas erradas e não tem mais jeito. Queridos e amados irmãos, se nós conhecemos Jesus Cristo, esse mesmo que multiplicou esses pães, se nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, se nós nos consideramos seus discípulos, seus servos, que é isso que somos, glórias a Deus por isso, nós precisamos crer, irmãos, que tem jeito sim. Por mais que o seu familiar, por mais que o seu pai, sua mãe, seu irmão, o seu trabalho esteja totalmente numa caminhada desgovernada, numa situação difícil e delicada, por mais que o problema possa parecer insolúvel, por mais que essa causa na justiça que você está lutando não tenha nenhum sinal de que você vai ganhar, queridos, precisamos crer que Jesus Cristo pode todas as coisas, e Ele pode. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, verso 18, todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é parcial, não é autoridade apenas para... Não, queridos, Ele tem todo o poder. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode abrir porta onde não tem janela. E a palavra de Deus, queridos, interessante quando nós meditamos nela, toda a Bíblia Sagrada, mas principalmente nos Evangelhos, no Novo Testamento, nós iremos ver que Jesus Cristo, Ele é especialista em causas perdidas, em causas que nós consideramos perdidas. E esse, queridos, é o segundo grupo de Felipe. O terceiro grupo de seguidor de Cristo, nós podemos encontrar ali nos versos de número 25 e 26, que relata que pessoas que seguiam a Cristo apenas porque eram alimentados. Irmãos, esse grupo de pessoas eles tinham tanta fome física, eles tinham tanta sede de bênçãos pessoais, eles se importavam tanto com as coisas aqui da terra, com tesouros que as traças podem destruir, que eles estavam cegos, seus olhos fitos nessas bênçãos terrenas, que eles não conseguiram, irmãos, enxergar, entender que eles estavam diante do pão vivo que desceu do céu, e que se comesse daquele pão, nunca mais teriam fome espiritual. Eles estavam, irmãos, tão preocupados com bênçãos pessoais, vamos atrás dele, porque a palavra de Deus, queridos, ela nos afirma que Jesus, ele chegava aos locais e ele se enchia de compaixão, e ele curava mesmo, e as pessoas sabiam disso. Vamos atrás dele porque ele vai curar, ele não vai nos deixar com fome, ele vai nos abençoar. E quantas vezes, queridos, nós acabamos indo à igreja, buscando a Deus, nos aproximando de Cristo, com essa mesma finalidade? Quantas vezes nós pensamos, olha, eu vou abençoar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque Deus vai me abençoar, Deus vai, uma barganha, por vezes fazemos. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos mais para as coisas do mundo, do que para as coisas de Deus? Eu falo isso, queridos, porque eu já fiz muito isso. Até o Espírito Santo de Deus abrir os meus olhos, e eu ser confrontado com a palavra de Deus, mediante ainda agora esse contexto, como Deus nos exorta, como Deus abre os nossos olhos.
Seguidores que me lembram agora do contexto que está narrado lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, a cura dos 10 leprosos. Se os irmãos se lembrarem, aqueles 10 leprosos, eles foram desafiados por Jesus, porque Jesus diz para eles: vão e se apresentem ao sacerdote, e serão curados. E a palavra de Deus diz que todos foram e se apresentaram ao sacerdote. Eles creram. Jesus não o curou antes deles irem, não. Jesus primeiro mandou ir, e todos foram. E a palavra diz que todos foram curados. Mas somente um, queridos, retorna para dar graças a Deus. Somente um, irmãos, não deu ênfase apenas às bênçãos humanas. E a palavra de Deus diz que esse foi o único que recebeu a palavra de vida eterna e de salvação. Semelhante, irmãos, a esse relato dos 10 leprosos, aqueles homens, aqueles seguidores que estavam cegos, famintos por bens materiais, por pão, eles perderam, irmãos, a oportunidade de olhar para Jesus e enxergar o pão vivo que desceu do céu. E esse mesmo Jesus, irmãos, ele está aqui nesta noite. Esse mesmo Jesus, queridos, ele está querendo nos direcionar. Ele está querendo nos trazer para um nível mais profundo de relacionamento com Ele. A partir, queridos, de uma caminhada espiritual. Relacionamento com Deus. Entender, queridos, que as bênçãos que nós recebemos, o ar que nós respiramos, tudo que possuímos, nossa família, tudo é maravilhoso, presente, dádiva de Deus. Mas Ele tem muito mais para nós, se nós enxergarmos e entendermos que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Que Ele quer caminhar conosco lado a lado. Ele quer nos usar. Ele não quer que nós apenas nos aproximemos dEle para consumir, para ser alimentado. Ele quer nos usar, queridos, para alimentar as outras pessoas. Queridos, um próximo grupo que esse contexto nos apresenta ainda, está ali entre os versos de número 60 e 66. Destaque para os versos 60 e 66, que diz assim: muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Verso 66, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Irmãos, quando ele nos apresenta aqui como discípulos, é importante frisar o que está escrito ali no verso de número 59. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, né? Muitos desses que disseram para ele que esse discurso era duro, que essa palavra era dura demais, eram fariseus. Jesus estava no início da sua caminhada, ele ainda caminhava junto aos fariseus. Ele ensinava nas sinagogas. Isso, irmãos, nos leva a entender e crer que esses fariseus é um outro grupo que precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles estavam próximos de Cristo, ouviam seus ensinamentos, se impressionavam com os ensinamentos de Cristo, gostavam dos seus ensinamentos, criam no que Cristo falava a respeito das Escrituras, mas eles estavam cegos, porque queriam benefício próprio. Eles pediam a Cristo sinais e sinais para crerem que Jesus de fato era o Messias, apesar de Jesus já ter realizado vários e vários milagres e sinais. Eles não se cansavam de pedir provas a Jesus. E quando Jesus então faz uma exortação mais dura, usa um discurso mais duro, como um pré-requisito para ser seu discípulo, para ser seu seguidor, para acessar a vida eterna. Como está escrito ali no verso de número
55, então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. E aí eles dizem: que duro esse discurso, quem pode suportar? E muitos deixaram de segui-lo. Queridos, quantas vezes nós ouvimos palavras duras dos nossos pastores, direcionamentos, ensinamentos, exortações duras, que nos machucam, que é difícil ouvir. E quantas vezes, irmãos, por conta de uma exortação, nós desanimamos e nos afastamos também. Quantas vezes, por causa de uma correção pastoral, que certamente essa correção, queridos, não vem do homem, ela vem de Deus. Vejam comigo o que está escrito lá na primeira carta de Tessalonicenses. Apóstolo Paulo dizendo: portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é doce, ela nos traz paz, ela nos faz repousar. Quantas vezes estamos deprimidos, desanimados, e ao lermos a palavra de Deus, recebemos uma resposta maravilhosa, que nos traz paz, nos conforta, mas ela também nos exorta, irmãos. Ela também nos confronta. Ela também tira a nossa paz quando estamos caminhando numa direção errada. E esse tipo de seguidor, que estava ali próximo a Cristo, eram seguidores que não gostavam de serem exortados, não gostavam de serem chamados a atenção, nem mesmo do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, percebam comigo, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que todos esses grupos que falamos até agora, toda essa multidão, ao ver de longe, era tudo um grupo só. Todos seguidores de Jesus. Quem olhava de longe falava: ali está o povo de Deus, todos seguidores. Mas percebam como tem diferença entre eles. Como existiam grupos distintos dentro dessa multidão. Mas por fim, irmãos, caminhando agora para, se nós formos trazer todos os grupos aqui, ainda tem mais grupos para trazer. Mas eu quero trazer um último grupo para caminhar para a conclusão da nossa reflexão, que é um grupo que, mesmo recebendo toda sorte de bênçãos, mesmo sendo abençoado, como foi o caso de Pedro na pesca maravilhosa, porque Pedro ali, irmãos, ele estava buscando peixe, sustento, ele era pescador profissional. E Jesus o abençoa de tal maneira que o seu barco quase afunda de tantos peixes que ele pega. E mesmo ele recebendo esse presentão do Senhor, ele não deu ênfase às bênçãos. Ele não deu ênfase às coisas carnais, irmãos. Ele deu ênfase ao autor do milagre. Esse grupo, irmãos, que nós iremos citar agora, mesmo ouvindo exortações pesadas, palavras duras, palavras difíceis, pré-requisitos altíssimos para seguir a Cristo, eles não desistiram. E eles falaram para Jesus: para onde iremos nós? Por quê? Por que desistir? Por que me afastar do Senhor? Se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna e da salvação. Queridos e amados irmãos, a pergunta que eu quero fazer a vocês nessa noite, porque foi a pergunta que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, diante desse contexto.
Em qual desses grupos, queridos, nós temos nos assemelhado durante a nossa caminhada? Eu tenho certeza absoluta, queridos, que todos nós que recebemos a Jesus como nosso Salvador, a nossa motivação primária, inicial, o nosso primeiro amor, sempre foi falar com Jesus: para onde eu irei se somente o Senhor tem a palavra da salvação? Mas o que pode acontecer, queridos, é que com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o avançar da idade, essas motivações podem se perder ou balançarem. E a pergunta que o Espírito Santo fez ao meu coração: faça uma análise agora sobre qual desses grupos você faz parte. O grupo que vem à igreja dominicalmente, o grupo que está perto de Jesus, mas não tem nenhum compromisso com Ele e nem com a igreja. Eu vou, mas o dia que eu não quiser, eu não vou. Eu não sou obrigado. Eu vou, mas se a chuva apertar um pouquinho mais, eu vou, mas eu vou na igreja todo domingo. Mas na hora que as coisas começam, o pastor começa a falar sobre mais responsabilidade, mais compromisso, O grupo que de repente conhece Jesus, anda com Ele, tem experiência com Ele, mas quando o problema insolúvel se apresenta, você não crê que Ele pode resolver. Ou talvez o grupo, irmãos, que quando o pastor fala uma palavra mais dura, mais forte, você abandona. Você não entende que aquela palavra, ela veio do Senhor. Eu tenho certeza, queridos, que independente do grupo que nós façamos parte, que nós estamos vivendo hoje, eu tenho certeza que doravante, todos nós queremos fazer parte do grupo que diz a Jesus: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da salvação. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai senão através de Ti, meu Senhor. Eu tenho certeza que esse é o grupo que todos nós queremos viver daqui em diante. Talvez nós, diante da nossa caminhada, ao refletir sobre isso, que foi o que eu fiz, irmãos, quando eu meditei sobre essa palavra, eu fiquei um tempo meditando em qual grupo de fato eu estava caminhando. Me ajoelhei, orei ao Senhor, pedi perdão por tantas coisas. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela está sempre, o nosso Deus, Ele está sempre querendo nos trazer para perto. Ele está sempre nos exortando. Porque nós somos inclinados às coisas da carne. E, queridos, eu peço ao nosso Deus diariamente, para que Ele me permita ter um coração ensinável. Ele me permita, queridos, ter um coração admoestável. Como o Salomão bem ensinou, melhor é uma criança, um jovem, com um coração ensinável, do que um rei rico, que não se deixa ensinar. Queridos e amados irmãos, que essa palavra encontre abrigo ao seu coração, em nome de Jesus.